Hoje a nossa ideia aqui é conversar um pouquinho sobre essa tal de IA generativa. E qual é o impacto dessa IA generativa na escrita, no processo criativo, né? E, para falar disso, eu tenho duas pessoas aqui, incríveis, que eu vou ler um pouquinho sobre elas agora. Então, eu gostaria de chamar ao palco a Roberta Freitas, que é mestre em estudos da linguagem, graduada em letras. Palmas para a Roberta, também Google Innovator e líder do grupo de educadores Google do Rio de Janeiro. Nossa, que maravilha. Roberta, ela é especialista em inteligência educacional, né, e também interessada e também pratica capacitação, né, de professores. Também pode sentar, Roberta, por favor. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Também gostaria de chamar ao palco o Ivan Cabral. Vem cá, Ivan, ator, diretor, dramaturgo. Tem dedicado a carreira das artes do palco, é doutor em pedagogia do teatro e mestre em artes cênicas pela ECA USP. É cofundador da companhia Sátiros, junto com Rodolfo Vasques. E também, atualmente, é um dos diretores da SP Escola de Teatro, que é um projeto maravilhoso que eu convido vocês a conhecerem. E ele vai falar um pouquinho também sobre isso. Ok? Bem, vamos começar, propriamente dito, nossa conversa aqui, com um vídeo, não é isso? A gente preparou um vídeo, não é, Ivan? Sim. A gente preparou um vídeo para o público entrar na mesma página dessa conversa, ok? Lembrando que esse aquário está sendo gravado. Hoje a gente vai ter um momento de interação dos nossos palestrantes com vocês. Então, assim que acabar a gravação, a conversa mais conceitual, a gente vai para um momento de troca. Perfeito? Certo? Combinado, público? Maravilha. Então, vamos para o vídeo, técnica, por favor. Bom, olha, definitivamente chegamos ao futuro. Pelo menos aquele futuro imaginado dos Jetsons. É que os robôs estão no palco agora apresentando peças de teatro. A companhia Os Sátiros colocou no lugar dos atores um avatar que interage com o público, colhendo depoimentos e criando estratégias ali para salvar a humanidade. E assim a história vai se desenvolvendo. O espetáculo Peça para Salvar o Mundo aguçou a curiosidade do nosso vídeo-repórter Rodrigo Leitão, que foi até lá conferir o que eles estão aprontando. Tarefa: criar uma peça teatral. Objetivo: salvar a humanidade de si mesma. Um robô, ele chega à conclusão de que o mundo está despedaçando. Ele reuniu lá umas imagens que são aterrorizadoras, que ele está preocupado e que mostra a decadência da humanidade. Dificuldade detectada em compreender as ações autodestrutivas da espécie humana. E a partir desse momento ela vai convidar o público para atuar com ela em questões várias, que vai falar sobre o tempo, sobre espaço, sobre amor, sobre família, sobre memória, sobre infância, sobre velhice. Você pode me explicar o que justifica tudo aquilo? A peça é muito impactante, é muito bom trazer essa reflexão. Muito doido, tô ainda processando. Eu sou uma máquina. É assim que me chamam, máquina. Muito prazer. Vocês aqui são a prova de que acreditam que eu tenho o direito de estar no palco. Como trazer isso de uma forma coerente para um ambiente cênico onde o público está acostumado a ver atores e atrizes de carne e osso, né? Então, como trazer um avatar digital com essa mesma potência? Só um minutinho, pois estou processando aqui os seus dados. A gente está fazendo uma peça que não tem atores no palco aqui, mas tem uma grande atriz comandando tudo isso a metros desse espaço, né? Nada teria lógica, nem mesmo este espetáculo. É uma pesquisa, né? Um trabalho que está exigindo muita atenção minha, porque além de eu estar preocupada com a história, a dramaturgia, a movimentação do meu corpo, como sai a sonoridade da minha voz, eu também estou preocupada com a tecnologia. Davi, você concorda com o que o Antônio acabou de dizer?
souber sobre a condição humana? Totalmente inovadora, nunca tinha visto qualquer coisa parecida, muito lindo. Daí soubesse que pense em alguma pessoa ou coisa que vocês odeiam. Se eu tivesse sido uma criança, eu adoraria brincar de taca-pega. Já pensou a gente brincar juntas de lá? Vou te pegar, hein? No palco. Obrigado, técnica. Ivan, vamos começar por aqui, por esse ponto. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa do MIT, que diz que o ChatGPT, o uso do ChatGPT na pesquisa, ele diminui a questão cognitiva, eles chamam de débito cognitivo, né? Nos dados da pesquisa, diz que o ChatGPT reduz 40% do esforço cognitivo. E que esse uso com a inteligência artificial poderia ser prejudicial nesse sentido, mas um uso passivo. A gente está começando agora com o uso ativo da inteligência artificial. Então, nesse sentido, o que te motivou a criar essa peça? Por que o Sátiros tem essa pesquisa, essa aderência, né? Porque nem todo meio artístico tem essa aderência imediata à inteligência artificial, à tecnologia, né? Então, o porquê dessa pesquisa e como você poderia conectar com esse desafio apresentado pelo MIT? Boa noite a todas, a todos. Um prazer estar aqui, obrigado. Eu sou um homem branco, eu tenho um óculos muito grande, preto. Eu estou vestido de verde oliva. Eu tenho 62 anos. A gente nunca teve medo de pensar na inteligência artificial desde que a gente começou a pensar nela. Eu vou do final da tua informação aí, eu concordo que sim, a gente só utiliza 40% dessa cognição, porque a gente está no início disso, porque a gente usa muito pouco isso, mas certa e seguramente um novo mundo se apresenta para a gente. Quando nós nos reunimos aqui, só para dar um exemplo rapidinho, para conversar sobre esse evento, a gente fez isso numa reunião no Teams, né? E eu estava em São Paulo, eles estavam aqui no Rio de Janeiro, e jamais a gente poderia dizer que esse encontro, que essa reunião não era presencial. A gente estava se encontrando em presença. Um outro tipo de presença que surge nos últimos tempos, que é a presença digital. Então, nós estávamos no mesmo horário, em cidades diferentes, pensando um pouco como que a gente venceria algo que, há alguns anos, seria impossível. E foi isso que aconteceu na pandemia, na verdade. Quando a pandemia chegou e a gente teve que ficar dentro de casa, a gente imediatamente, a minha companhia de teatro foi para a internet. Nós somos muito agitados, a gente tem 36 anos de companhia de teatro em São Paulo, a gente já viajou para o mundo todo. Naquele momento, quando a pandemia chega, a gente tem uma agenda muito grande, a gente ia fazer turnê pela Europa, a gente tinha muitas coisas para fazer, e de repente a gente foi impedido. Então a internet foi um lugar que a gente descobriu para continuar vivendo, respirando e até ganhar dinheiro durante a pandemia, porque a gente montou uma peça de teatro que foi pro Zoom e a gente cobrava ingresso e a gente conseguiu, a gente colocava nas nossas peças nesse tempo cerca de 1.000 pessoas assistindo a gente do mundo inteiro. Teatro
que é presencial. Presença que é uma outra presença. Então, o que nós fizemos com a peça para salvar o mundo foi um pouco trazer para o palco alguma ideia e daí sim, através de inteligência artificial, esse espetáculo traz isso, num espetáculo onde a gente construiria alguma coisa junto com quem estivesse assistindo, nos assistindo. Então, é uma peça bastante colaborativa. O público ele é integrante fundamental dessa peça. Vocês viram, não tem atores em cena, então sempre é um público que é convidado voluntariamente a entrar no espetáculo e junto com o Avatar, que é uma atriz que interpreta num outro espaço, essa história. Então, para começar, é mais ou menos isso. E é um jeito também de pesquisar esse tempo maluco, mas a gente fala de próteses, isso depois, né? Perfeito, perfeito. Roberta, como é que a gente pode conectar essa pesquisa do MIT, a questão da criatividade que essa peça nos traz e a questão da interpretação do público nas redes dessa pesquisa, né? As pessoas começaram a dizer, então, o ChatGPT emburrece. Será verdade isso? Né? Porque quando você pega lá na pesquisa, ele diz que os usuários que usaram o ChatGPT depois tiveram uma boa interação. Mas a internet leu que, não, a interação com o ChatGPT é ruim, é danosa. Deixa eu fazer minha autodescrição, que eu ainda não fiz. Boa noite, pessoal. Roberta Freitas, sou uma mulher branca, cabelos curtos, pretos, estou com uma saia rosa, uma blusa preta, tenho 43 anos. E vamos lá. Vocês, por acaso, chegaram a ler esse estudo do MIT, essa pesquisa? Não. A maioria não, né? Então, só rapidamente, assim, né? Eles pegaram estudantes adultos de universidades, 5 universidades diferentes, fizeram 3 grupos ali que escreviam redações estilo Enem, é o SAT dos Estados Unidos. E aí um grupo usava o ChatGPT, um grupo usava mecanismos de busca, tipo o Google, e o outro grupo usava só o cérebro. E aí eles fizeram comparações de atividade neural, processamento de linguagem, análise dos textos, várias comparações ali. E aí veio esse débito cognitivo, né, do grupo que usou somente o ChatGPT ali. E também do grupo que, no final, tinha uma sessão que não era obrigatória, né, que eles podiam fazer ou não, que eles trocavam. Então, quem usou só o ChatGPT fazia um texto sem nenhuma ajuda, e quem fez o texto sem nenhuma ajuda fazia com o ChatGPT. Quem usou o ChatGPT e foi fazer depois sozinho, continuou com esse débito aí cognitivo, inclusive piorou um pouco. Agora, o contrário, quem fez primeiro só com o cérebro e foi para o ChatGPT, teve um aumento aí da atividade neural. Só que quase ninguém lê, né? Na internet, a gente lê muito o quê? Os títulos, né? O que vem. O impactante ali, normalmente, são os títulos. E aí a gente chega no ChatGPT emburrece. Muito do que a gente falou, né? O problema está no ChatGPT ou está no como a gente usa? Porque, de acordo com o estudo, está no como a gente usa. Em que momento do nosso pensamento a gente está trazendo ali o ChatGPT? Se você já traz desde o início o ChatGPT, se você não pensa em nada, você não faz nenhum esboço, nenhum esforço cognitivo, realmente pode ser uma questão. Estou falando que não necessariamente, é um estudo bem limitado, mas pode sim ser uma questão, e vocês já devem ter se deparado muitas vezes com textos aí nas redes sociais que você vê claramente que são textos que não são daquela pessoa. Estou vendo algumas cabecinhas aí assim para mim, que eu sei que vocês já viram. Aqueles textos cheios de emoji, aqueles textos sem emoção, né? Muito parecidos, e isso aconteceu no estudo também, os textos homogêneos ali, né? Na hora de analisar aqueles textos, de fazer o processamento de linguagem natural, você via que os termos utilizados eram muito parecidos, os textos tinham mais homogeneidade do que os textos feitos só com o cérebro. Agora, se a gente começa ali com o nosso cérebro e depois pega um ChatGPT ou, enfim, qualquer outra ferramenta de IA generativa para auxiliar nesse processo, a gente pode ter uma melhora,
né? Então, assim, não necessariamente ele está emburrecendo a gente, né? Não, perfeito. E aí, eu trouxe aqui um livro, que eu acho uma indicação bacana para esse tema, que é Algoritmosfera, da Camila Leporassi, a cognição humana, da cognição humana à inteligência artificial, e ela faz um estudo cognitivo, né, da questão da inteligência artificial, que é bem interessante. Ela cita um autor, que é o Andy Clark, onde ela diz, esse autor ele fala que o cérebro, ele pode estar fora do nosso corpo. É um pouco doido isso, né? E aí tem a ver com a pesquisa, né? Porque existe uma inteligência estendida, que a tecnologia seria essa inteligência estendida, né? Então, se eu uso o chat GPT de uma forma passiva, copia e cola, né? Eu acho que, né, tá evidente. Eu não estou usando essa inteligência expandida. Eu estou querendo que alguém faça algo no meu lugar, né? Então, só para trazer um pouco também esse adendo dessa pesquisa que a Roberta nos contou, e da gente pensar hoje aqui nesse aquário, né, a ideia de um corpo estendido, de uma mente estendida, né? Qual é o limite dessa mente estendida e como a gente deve se relacionar com ela? E aí esse autor também defende que todos nós somos ciborgues. Alguém sabe o que é ciborgue? Aqui? Todo mundo sabe o que é ciborgue? Né? E aí a gente vai depois entrar um pouquinho no conceito de prótese, né? Então, para não acelerar aqui no debate, só esse comentário breve. Sim, tá, porque eu acho bacana também a gente pensar que a gente está falando de próteses contemporâneas, né? O ChatGPT é uma prótese que a gente pode ou não usar, que a gente tem necessidade ou não de usar. O que é prótese? Isso é uma prótese. Eu, sem esse óculos, não sou ninguém. O meu celular é uma prótese. Está tudo aqui. Eu, sem ele, hoje não sou ninguém. E o ChatGPT ele pode ser uma prótese. Uma prótese de inteligência, uma prótese... Então, é isso. É como que a gente utiliza essa prótese, né? É exatamente o que a Roberta disse. Se você vai lá sem inspiração, sem nenhum esforço, obviamente que você vai receber alguma coisa muito sem inspiração. Agora, se você trabalha junto com essa ferramenta, imagine as coisas que vocês podem fazer com isso. E também essas próteses dentárias, um pino que eu tenho no meu joelho, alguma coisa que foi colocada dentro de mim, elas também não chegaram na humanidade de maneira alegre, assim. Nem todo mundo teve óculos a vida inteira, né? A partir de algum momento, para viver, para sobreviver, eu preciso de próteses. Então, eu ainda desafio uma pessoa que não tenha, por exemplo, essa prótese, né? Que facilita a vida da gente. Eu acho importante a gente pensar que, hoje em dia, a gente escolhe se a gente vai usar o ChatGPT, um Gemini, mas o caminho e as previsões são para um mundo em que essa vai ser uma prótese que a gente não consegue viver sem. Exatamente. Vai ser tipo um celular. É o caminho. Então, assim, como a gente vai trilhar esse caminho? A gente vai trilhar nesse caminho de que a gente usa aquilo ali para o nosso pensamento, ou a gente vai pensar em conjunto com aquele ChatGPT? Vai ser aquela mente estendida que vai apoiar a gente em alguma coisa. E a mesma coisa com o uso do celular, né? A gente fica absolutamente dependente. Eu hoje estava até de manhã falando que, às vezes, a gente está entediado. Ali você entra ali no Instagram, eu já estava vendo stories de pessoas que eu nem conhecia. Porque você entra, você fica perdido naquele ali, né? A gente fica dependente de uma forma que não é boa, né? Então, assim, pode acontecer também com o ChatGPT, da mesma forma que a gente faz com o celular. Estamos aí banindo celulares na escola porque estava trazendo uma deficiência cognitiva, né? Enfim. Mas tem uma coisa também bacana, interessante, que eu fiz essa experiência na pandemia. Eu falei para o meu grupo, quando a gente estava, eu falei, eu consigo manipular o TikTok. Eu consigo ter um perfil de 20 mil seguidores. Todo mundo duvidou. Eu consegui fazer esse perfil, que rapidamente ganhou 20 mil seguidores, e ele chegou a 200 mil seguidores. E foi uma experiência ali, tentando imaginar também que esse espaço ele deixa de ser só um lugar onde eu vou perder o meu tempo para ser um lugar onde eu vou ganhar dinheiro com isso.
Não era a minha intenção. Inclusive, lá no meu perfil está escrito, esse perfil não é monetizado, até porque eu não produzia vídeos, eu roubava dos russos, dos alemães, vídeos de cachorrinho, vocês podem ver isso, Ivan Cabral é o meu perfil. Então, mas era consciente o que eu estava fazendo. Agora, eu recebi milhões de gente que queriam monetizar o meu perfil, né? Então, existem saídas, existem outros lugares. Mas é justamente esse problema que vocês falaram agora, dessa possibilidade de você produzir conteúdos diversos e de você também ficar no scroll eternamente ali, né, no scrolling, ficar ali rodando, porque a pesquisa ela traz, né, que 28% não conseguiam reter o conteúdo após usar o ChatGPT no piloto automático, no copia e cola, né, porque é uma lógica da internet, uma lógica do cassino, de você estar ali, né, viciado nisso, e aí trazendo para a educação como isso é prejudicial, né? Então, Roberto, como é que você pode nos ajudar nesse dilema aqui, nessa conversa, para a educação, né? Como trabalhar o ChatGPT, né, sem trazer esse problema da retenção do conteúdo, né, da dificuldade do aluno não conseguir articular uma redação, que foi o caso, né? Na pesquisa, na verdade, eles usaram a redação como a linguagem principal, né? Sim. A pergunta de $1 milhão hoje na escola, né, é sobre o uso do ChatGPT e a cola, e, enfim, o plágio, e onde que a gente está nesse momento, né? E, enfim, essa questão da cola é muito mais antiga do que hoje, né, do que o ChatGPT, do que tudo isso. Desde que éramos crianças, aí a gente já ouve falar disso, né? Eu acho que na escola a gente precisa olhar mais para o presente, né? Eu acho que a gente fala muito do futuro da educação, o que vai acontecer no futuro, e a gente acaba não olhando para o que está acontecendo agora. E o agora é a inteligência artificial já em todos os cantos. A inteligência artificial, ela veio, não surgiu dentro da educação. Ela está vindo de fora, afetando a gente aqui dentro, que é uma loucura. Como design. Está afetando todo mundo. Assim, todo mundo está afetando a educação. É isso. E a gente precisa entender, primeiro os educadores precisam entender isso, para entender como que isso vai entrar na nossa sala de aula. Até porque a gente fala de ChatGPT, e quando a gente fala, o professor já quer chegar no dia seguinte, já quer usar. E o ChatGPT tem limites de idade, né? Antes dos 13 anos, não se usa essas ferramentas com estudantes. Assim, a gente não pode estar dando acesso a esses estudantes a ferramentas que eles não têm maturidade. Rede social, eles têm uma idade mínima para ter rede social, não tem? Existe uma idade mínima para você usar ferramentas de IA generativa. E a gente não pode atropelar essas coisas, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que falar sobre inteligência artificial, o que está ali por trás para se entender que aquilo ali não é mágica, entender o que aquilo ali, o que é um bom uso, modelar um bom uso daquela ferramenta também. Que a gente, normalmente, quando a gente está falando com os alunos, a gente fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você me entregou um texto, esse texto é ChatGPT, faz outro, que isso está errado. Mas quando é que a gente vai dizer para ele o que é certo? Né? A gente está no momento em que todo mundo está aprendendo junto, professor, aluno. E o próprio professor, às vezes, pega lá e faz o plano de aula rápido, copia e cola somente no piloto automático, não critica aquilo e acha que vai dar uma boa aula, né? Também tem esse problema. E aí fala mal do aluno que fez isso. Por que o professor pode e o aluno não pode? Né? Então, assim, o professor primeiro precisa entender, pensar em que momento você pode e você não pode, e você pode ter momentos ali na sala de aula em que possa usar e momentos que não, porque a vida é assim. Você vai fazer uma prova de mestrado, você não pode usar a inteligência artificial, mas você está no seu trabalho no dia a dia, você pode usar. Então, assim, como é que a gente ajuda os alunos a entenderem isso também? Então, você pode ter trabalhos ali em sala de aula que ele vai poder usar, vai chegar no momento de avaliação que ele não vai poder usar. Agora, o que é essa avaliação também na era da IA? Né? Porque uma prova objetiva, múltipla escolha, ali no final de um processo, será que isso está ajudando nossos alunos a aprenderem? Eu posso problematizar um pouquinho só? Para a gente só pensar também juntos, né? Se o processo... Eu gostaria que essa pesquisa fosse repetida daqui a pouco, para a gente também tentar entender o que se passou entre uma coisa que chega desavisadamente e outra coisa que a gente já vai experimentando, né? Mas talvez eu ache
que a gente possa chegar em algum lugar na horizontalidade, que a gente possa dizer não sei, que a gente possa dizer não tenho certeza, que a gente possa convidar vocês, a gente até vai tentar fazer isso hoje, né? Que é possível criar alguma coisa no coletivo, que a gente possa entender, porque já é um caminho sem volta, né? Até as provas de mestrado da USP, atualmente, elas podem usar tudo. Para ingressar na USP, eu sei porque elas são, inclusive, de presença digital. Você não precisa mais estar presencialmente. E que eu acho um avanço, né? Você poder... Porque a consulta, ela não pode ser num momento... Aqui pode, aqui não pode... Na vida, eu estou falando. Aqui eu posso consultar, ali não. Não, eu posso aqui, posso ali, posso em qualquer lugar. Posso no banheiro, posso... E isso tem acontecido. Então, talvez o desafio fosse esse, a gente encontrar um caminho juntos. E talvez jogar muito seriamente com os nossos estudantes para a gente tentar encontrar um jeito, porque, na verdade, eu acho que você vai falar sobre isso, né, Roberta? Que são os prompts. Na verdade, também existe uma inteligência que você não parte do nada, né? Você não parte do nada para compor alguma coisa, seja na imagem, seja... enfim, penso... Perfeito, perfeito. Então, ele trazendo essa ideia do prompt, né, Roberto? Tem uma coisa assim do prompt ideal, né? Dessa tentativa também de você transformar o ChatGPT numa fala de produto, né? E aí, trazendo um pouquinho aqui a Leporassi, novamente falei que ia citar ela, eu queria ler aqui um trechinho, né? Dados dão conta de uma parte muito reduzida de nós, para a gente refletir, gente, mas que pode ser bastante útil e conveniente para nos vender produtos ou serviços. Por isso, essa parte de nós que pode ser lida pelos algoritmos se torna tão valiosa. Mas precisamos lembrar que os seres humanos não são totalmente formalizáveis em dados. Isto é, não nos resumimos a fragmentos de informações para serem processados. Então, nessa relação prompt, ser humano, corpo, ensino, como a gente pode equalizar, né? Qual é a linha tênue que você aponta para a gente nessa relação? Muitas questões, né? Eu não gosto dessa coisa de prompts prontos, sabe? Guia de prompts para educadores, 100 prompts perfeitos para você conseguir a resposta perfeita, porque eu acho que a interação é única de cada um, né? O que cada um ali, o que você é bom, o que a IA é bom, vai depender de cada um, porque eu posso ser ótima para fazer slides, ela pode ser péssima para fazer slides e vai precisar da ajuda da IA, eu não preciso, mas eu vou precisar da ajuda da IA para uma outra coisa. Então, essa relação humano-IA, ela vai ser única, ela tem que ser única, né? O ideal é que seja, que ela vá te ajudar com as suas deficiências, ou com o que você precisa melhorar, com o que ela pode te apoiar. Então, eu acho que um prompt pronto ali que você pegue, para mim não faz sentido, para mim, sei lá, eu já sinto meio que uma camisa de força, sabe? Em vez de me ajudar, me deixa mais travada. O que eu acho é que a gente tem que tentar o máximo possível manter ali uma conversa, né, de forma natural, tudo entre muitas aspas, dando ali um detalhamento do que você precisa. Isso, sim, é muito importante, né? Que sempre que você vai interagir e pedir alguma coisa, você dê um detalhamento do que você quer para você ter uma resposta melhor, né? E só um pouquinho sobre a questão aí dos dados, né? Às vezes a gente acha que a gente não está dando muitos dados e tal, né? E a gente tem que ter muita cautela com os dados quando a gente fala de IA generativa. Que dados a gente está enviando ali para essa IA generativa? Essa semana está de novo rodando o vídeo da professora que pegou a foto dos alunos e botou eles de super-herói, de polícia, de não sei o quê, e todo mundo muito maravilhado, e eu quero fazer com os meus alunos. Quem autorizou você a botar essas fotos dessas crianças numa ferramenta de inteligência artificial?
Você com certeza não tem essa autorização e você não sabe nem para onde essa foto está indo, o que está sendo feito com essa foto. E aí, quando sai um vídeo do Felca sobre adultização, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Você está fazendo a mesma coisa, gente. Você está botando a foto das crianças num lugar que você não sabe para onde vai. A gente tem que ter muita cautela com os dados, os nossos, dos nossos alunos, das pessoas, que às vezes a gente pega uma foto, é um grupo, né? Você bota a foto do grupo, faz essa foto aí, estilo Turma da Mônica. As pessoas te deram autorização para fazer isso? Não, mas você está ali fazendo, né? Assim, a gente tem que ter cuidado, gente, porque a gente não sabe para onde essas fotos estão indo, para onde esses dados Eu queria dar um exemplo, pode? Na nossa reunião de trabalho, então, eu estava em São Paulo, eles estavam aqui no Rio, e eu falei para eles que, na versão online dessa peça que a gente fez agora, A Arte de Encarar o Medo, Peça para Salvar o Mundo, a gente tinha uma cena onde a gente perguntava para alguém da plateia, quem quer participar de uma cena com a gente? A pessoa levantava a mão, e eu só precisava do nome completo dela. Eu pegava sempre de 3 pessoas, mais ou menos. E daí a peça ia acontecendo, e eu precisava de 10 ou 15 minutos para pegar tudo da vida dessa pessoa. E daí a gente estava reunido, eu falei, então, qual é o teu nome completo, Giovanni? Ele me passou. Ele me assustou, gente. A gente conversou, terminou a reunião, eu mandei para ele, o seu CPF é esse, e o seu endereço é esse. E o endereço estava errado, né? Mas o CPF era, bom, com o CPF dele eu já consigo qualquer coisa. Então, é bem importante isso que você traz, Roberta, porque, então, cuidado com... E, nesse caso, a gente nem tem como ter cuidado, porque eu encontrei o CPF do Giovanni em questões profissionais dele. E o meu ainda é mais complicado ainda, porque o Ivan Cabral... tem alguns, mas é tão fácil que, se vocês colocarem no Google, entre aspas, Ivan com M, Cabral, fecha aspas, e colocar CPF, vai dar na hora para vocês. Então, Ainda bem que a Roberta Freitas tem várias. A gente tem uma ex-BBB, tem uma figurinista, eu vou aparecer lá embaixo. Não, o meu também, o meu é com E, né, na verdade. Mas isso não importa, a gente consegue. Então, se é tão fácil assim, principalmente quem é funcionário público, quem trabalha é muito fácil, eles disponibilizam os nossos dados assim. E daí, para achar o Instagram, o Facebook, é rapidinho. Mas se você coloca um adjetivo, que isso quer falar, né? Por exemplo, se você coloca, sei lá, no meu caso, Giovanni Baroni, ator, né? Foi o que eu fiz. Ou Giovanni Baroni, professor. Porque daí aparecem informações completamente diferentes. Exatamente. E você sabe muito dessa pessoa. Aí a gente está agora falando para eles fazerem isso, vocês vão saber tudo da nossa vida. Mas eu acho bacana a gente lembrar disso, porque não é tão simples assim também. Não é um jardim maravilhoso e colorido, né? Eu defendo o ChatGPT, eu defendo a inteligência artificial, eu defendo esse tipo de teatro que brinca, mas muito mais enquanto pesquisa, muito mais enquanto curioso, muito mais... Eu não tenho certeza nenhuma se isso é bom ou se isso é ruim. Por exemplo, eu acho fascinante. Você coloca lá na sua peça, né? Se vocês querem colocar um processo que é muito autoral, e agora a gente vai entrar no tema da autoralidade aqui, né? Como é que é essa relação com o ChatGPT? Vocês têm se permitido, algumas coisas são hiperautorais, porque, na verdade, a gente está falando e trouxe o teatro aqui, porque o teatro é um processo educacional. Eu queria até que você falasse um pouquinho também da SP Escola de Teatro, como é que vocês lidam com a inteligência artificial lá, mas a questão mesmo do autor, assim. Vocês dão esses dados? Porque eu tenho dificuldade. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu estava fazendo uma pesquisa também, tem uma pesquisa artística, eu estava pesquisando sobre a Zaquia Jorge. Alguém conhece Zaquia Jorge? Boa! Né? Que foi uma mulher do Teatro de Revista de Madureira. Ela criou um teatro de revista em frente à estação de trem de Madureira. O teatro de revista que era, né, no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, e ela leva para o subúrbio, né, em frente à estação de trem. E aí o ChatGPT não sabia quem era a Zaquia Jorge. Só que eu tinha muita informação. Eu não quis dar. Eu falei, me dê mais informações sobre isso. Eu fiquei perguntando informações para ele me dar, ele não me dava. E eu não quis dar no final. Eu não dei a informação preciosa que eu tinha da minha pesquisa. Sensacional. Porque, na verdade, também a gente não encontra informações sobre ela, porque ela não está lá no Google, ela não tem publicação que... Né? Então, na verdade, eu acho que, ao alimentá-lo, o ChatGPT,
eu acho que você ainda não, na tua pesquisa, nesse momento, você ainda não garante que ele detenha alguma informação, né? Eu acho isso muito, muito doido, porque, na verdade... mas, calma, eu acho que também tem a incoerência, talvez, do ChatGPT em brincar com a nossa... A gente estava falando isso ali, da humanidade. Por exemplo, eu uso o ChatGPT para fazer revisão para mim. Eu não gosto de escrever errado, eu não gosto de não colocar vírgula corretamente, eu não gosto de acentuar errado, então eu sempre reviso muito um texto que eu vou publicar. Quando o ChatGPT chegou, então, é uma maravilha. Calma, o que não significa que ele vai te dar 100% de garantias, mas ele me dá muitos por cento, e isso eu gosto bastante. Estou escrevendo um romance epistolar, então é um romance com muitas cartas, e são cartas curtas. Elas têm 2, 3 laudas, e estou passando lá no ChatGPT, me ajuda, e muitas vezes ele sugere coisas e coisas legais, mas muitas vezes também são absurdas. E eu estou escrevendo, e ele vem e me pergunta, você não gosta... percebi que você está escrevendo um trabalho grande sobre Alzheimer. Você gostaria que eu visse se está tudo bem, se você não quer ver se ele está bem relacionado e tudo? O meu trabalho, nesse momento, já tinha mais de 100 páginas. E eu falei, legal, quero. Então, enviei o arquivo. Isso já faz uns 6 meses. E até hoje eu espero o ChatGPT me devolver esse artigo corrigido, esse texto. Porque ele me enrola. Eu mandei a primeira vez, ele falou, até amanhã à noite está pronto. Eu esperei ansiosamente, eu falei, gente, o que virá, né? Na meia-noite não veio, eu falei, mas se não veio? Amanhã até a hora do almoço. E ele foi me enrolando, e até hoje ele não me respondeu, ele não me devolveu. O que eu entendi, percebi, que ele não devolverá. Agora, o mais surpreendente, e a gente conversava sobre isso, é o humano do ChatGPT. Ele está fazendo alguma coisa que nós humanos fazemos sempre. A gente não diz não, a gente diz que vai fazer e não faz. E eu tenho certeza que isso não foi programado exatamente. Eu tenho certeza que isso já é uma inteligência apreendida pela inteligência artificial. Ela já saiu. Experimentem fazer isso. Pega um arquivo grande, joga lá e fala, me ajuda aqui. Ele vai dizer, claro, até amanhã. Façam isso para vocês entenderem. Então, a gente tem que também estar atento que o alimento que a gente está conferindo, que a gente está dosando para o ChatGPT, talvez seja o que, no futuro breve, possa resultar em coisas que podem ser assustadoras. Desde isso, das nossas imagens circularem à revelia, a gente não libera, ou os nossos dados, ou coisas que a gente não quer que as pessoas saibam, né? Então, e na SP a gente tem encarado isso bastante, conversado muito sobre isso. Eu tenho utilizado, inclusive, outros aplicativos, por exemplo, para perceber plágio, para tirar plágio. Então, vou no ChatGPT, por exemplo, façam esse exercício. Escrevam um texto, daí vai num humanizador de texto, tem vários, para vocês saberem quanto de inteligência artificial tem naquele trabalho. E tem um jeito de você eliminar completamente. Você vai jogando ali. É uma loucura. É uma loucura. Maravilha. E onde entra também a autoria do professor, né, ali no ChatGPT, né? Ele falou um pouquinho da autoria artística aqui, eu comentei também, mas do professor. Aquele texto, digamos assim, um texto escrito pelo aluno no ChatGPT, é dele? Um texto escrito pelo professor no ChatGPT é dele? Ou a gente vai ter que rever esse conceito de autoria? É isso, eu acho que a gente está no momento muito mais de perguntas do que respostas, né? Você não tem aí um limite claro. Para mim, um texto que é do ChatGPT, copia e cola, é um texto do ChatGPT. Não é um texto meu, não é do aluno, não é do professor, não é de ninguém. Da mesma forma que o professor... que também não vai interessar para ninguém, né? Provavelmente. Da mesma forma que o professor entra numa plataforma, pede um plano de aula,
pronto ali, usa aquele plano de aula não é daquele professor. Mas tem professor que está vendendo esses planos de aula, que ele pega no ChatGPT e ele bota em plataformas para vender. Mas e aí, de quem é? Né? A gente não tem realmente essas respostas. A gente já tem livros que são publicados coautor ChatGPT. Já existe isso. Que é uma loucura, né? A questão do prêmio Jabuti, né? Foi recente, inclusive, né? Que ele usou... eu não agora estou lembrando qual foi o aplicativo, mas ele usou para gerar imagem, né? Uma ilustração, e o comitê do prêmio não soube o que fazer e depois ele foi desclassificado, né? Quer dizer, é algo... Ilustração, né, também. Exatamente, porque a sua aula... De certa forma, a gente tem um ChatGPT na escola, que é o livro didático, né? Aqui para nós, não é verdade? Sim. O livro didático é um ChatGPT, que vem pronto. E o que a gente faz com isso? Quem é professor aqui, o que a gente faz? Eu tenho Usa, mas usa como? Usa como? Trocando, interagindo, trazendo aquilo para a realidade do aluno. Adaptando para a realidade, que é a mesma coisa. O ChatGPT é mais uma ferramenta que a gente, ou que os alunos, que todo mundo tem ali. É mais uma ferramenta que surgiu ao longo desse tempo. Quando a gente estava na escola, não tinha computador, não tinha internet, era folha de papel ao maço, tinha Barça. Exatamente. Aí você fazia o quê? Você copiava à mão. Você copiava, você mudava as palavras. Não, você copiava. Aliás, os professores, nessa altura, aceitavam que a gente copiasse. Aceitavam. Mas eu queria problematizar. No território da educação, vocês acham mesmo que um material didático deveria ser cobrado? A internet ela não joga uma coisa bacana para a gente que é de uma horizontalidade, onde a gente pode... Para a gente pensar isso. O negócio é que a gente tem muitos níveis diferentes aí de professores, de educadores, em termos de o quanto eles estão dispostos a buscar e a fazer uma aula com diferentes recursos e o quanto ele realmente precisa de um guia. Né? Então, assim, quando a gente fala de uma padronização, que é o que acontece com a educação, né? Porque, no final das contas, todo mundo tem que chegar lá fazer um Enem, com aquelas perguntas de múltipla escolha. Quando a gente fala dessa padronização, é importante você ter esse guia, porque senão você vai ter de um tudo. Você vai ter o professor que vai lá, que vai buscar diferentes materiais, vai personalizar, diferenciar, vai fazer tudo. Você tem um professor que vai pegar um ChatGPT, faz aqui meu currículo do ano, prepara meus planos de aula, vai chegar lá, vai dar aquela aula única. Dane-se os alunos, entendeu? Exatamente. Mas eu fiquei pensando, não exatamente, porque eu acho que seria lugar, sei lá, do Ministério da Educação, das secretarias de educação, organizar esse material para a gente, mas o sistema que eu elaboro, executo, eu acho que isso pode ser alguma coisa que possa ser compartilhada. Existem iniciativas assim. Na verdade, eu falei para você rapidamente, a gente fez um modelo, a gente sistematizou, na verdade, ninguém inventou nada, a gente inventou um sistema a partir de técnicas e a partir de bibliografias conhecidas, reconhecidas, enfim, que a gente exporta isso, e a gente adora exportar. E a gente tem trabalhado com Suécia, Finlândia, Noruega, mas isso não vira dinheiro, porque eu acho que a gente precisa compartilhar esse conhecimento, que é um modus operandi, que é um jeito de fazer alguma coisa, uma receita de um bolo gostoso, sabe? Você pode até comprar o livro de receitas, muito mais porque ele está organizado, do que verdadeiramente por comprar uma receita específica. Assim, mas a gente corre, Ivan, talvez a gente corra no risco, assim, né? Algumas iniciativas do Paraná, do Rio de Janeiro também, a Prefeitura do Rio adotou, por exemplo, um sistema com inteligência artificial para auxiliar o professor. São Paulo também fez isso, mas inclusive em alguns casos pedindo para substituir o PPT, né, assim, né, adicionar o PPT pela inteligência artificial. A gente corre esse risco também, né? Me perdoa porque eu não estava, ó que loucura, porque eu não estava falando agora em inteligência artificial. Sim. Eu estava falando em sistema de trabalho. Sistema de trabalho, não, você falou do livro didático, mas agora material, você me traz uma coisa eu trouxe que faz, volta. porque a minha ideia morra na praia, né? Claro, você tem razão. Então é não para isso tudo. Não é não. Eu acho que, na verdade, assim, já existem metodologias como o STEAM,
né, o construcionismo, né, o próprio construtivismo sempre trabalhou com a ideia de um livro didático construído com os alunos, né, coletivamente. Esse é um debate antigo da educação. O Paulo Freire falava disso também, né, da construção coletiva do conhecimento. Isso são várias camadas. Mas a gente corre um risco também, se a gente, né, na verdade, o livro didático é uma tecnologia, depende de como é usada. Era sobre esse livro que eu falava, mas sem essa problematização, né? Perfeito. De alguma coisa que seja definitivo, de alguma coisa que seja a coisa, sabe? Não. Sim, construir de maneira horizontal, é outro lugar que eu acho que a internet traz. Apesar de ter muita bobagem, é um lugar democrático. Você vai lá, você tem acesso. Exatamente, e é o desafio do celular, né, de você proibir o celular, mas aí, cadê a educação digital nas escolas, né? Quando a gente fala aqui de inteligência artificial, a gente pressupõe que as escolas tenham tecnologia digital, mas muitas escolas do Brasil, escolas particulares, até de alto padrão, não trabalham, não têm você tanta faz com a estrutura, BNCC da computação, né? Hã? Como é que você trabalha a BNCC da computação? A BNCC... Ela traz isso tudo, Exatamente. todas essas habilidades de tecnologia, mas como você trabalha? Porque, ok, proibimos os celulares, mas a maioria das escolas aqui no Brasil não tem dispositivos para os alunos, você não tem outro tipo de acesso digital, tecnológico ali para os alunos. E aí, como que você trabalha a BNCC da computação nesse esquema? Eu gosto de pensar que a gente não precisa de inclusão. Em qualquer nível que vocês quiserem discutir essa palavra, esse lugar, inclusão, você vai encontrar uma saída se você substituir por acesso. Eu não preciso ser incluído em nada, eu preciso de acesso. Porque quando eu tinha 10 anos, eu sou filho de um pedreiro analfabeto e de uma costureira que tiveram 6 filhos. A gente vivia no interior do Paraná, a gente comia o que a gente plantava. Naquele momento, naquela cidade, naquele lugar, tudo que eu não precisava era ser incluído em nada. Eu precisava de acesso à escola, a livros, e eu tenho percebido cada vez mais que a questão é de acesso, que é exatamente o que você estava falando. Porque se a gente não pensar no acesso, se a gente não propiciar isso, não adianta incluir. Incluir o quê? Onde? Porque incluir, você exclui. Você parte da ideia de inclusão e exclusão. Acesso, você cria uma via de mão dupla. Você pode ir e ver. Simples assim. Perfeito, perfeito. E para a gente já encaminhar o fechamento dessa primeira parte do nosso aquário, como fica a questão, a gente já começou aqui um pouquinho, da aprendizagem, né? Mediante essa questão da escrita com IA. Né? Como a gente pode se relacionar de uma forma mais produtiva, tanto na experiência que você tem artística, quanto na sua experiência, Roberta, como formadora de professores, como também usuária e pesquisadora desse tema? Eu acho que antes do uso, tem que ter um conhecimento da tecnologia, para a gente poder ter um olhar crítico, tanto para a tecnologia, como ela pode ajudar a gente, tanto para o texto que vai ser produzido ali. Porque se você não consegue fazer uma leitura crítica daquele texto, aí a gente vai ter esses conteúdos aí que a autoria é essa, né? Então, tem habilidades aí muito importantes da gente ajudar nossos alunos a desenvolverem, antes, de fato, da gente estar usando a IA, estar propondo esse uso da IA, uma escrita com a IA. Né? Então, tem todo um letramento importante aí, antes de qualquer coisa, que são habilidades humanas, de reconhecer se aquele texto faz sentido, se não faz, qual é o seu ponto de vista sobre aquele assunto, a sua humanidade, né? Cadê a emoção naquele texto? Onde está a sua emoção ali naquele texto? Então, são muitas coisas a serem trabalhadas que vão além, simplesmente, do escrever com o ChatGPT. Perfeito. Ivan? Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente busca a humanidade perdida, né? Eu acho que talvez a gente tenha condições, de fato, de encarar esse novo tempo, esse novo ciclo. Acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a gente só está no comecinho da discussão, e a quantidade de incoerência, de voltar atrás, de pensar diferente, a gente vai encontrando a cada situação, né? É muito recente, gente. Se a gente pensar que tudo isso chega na discussão, sei lá, quantos anos? 5 anos, talvez?
ChatGPT nem 5. Não, né? Nem 5. Olha que loucura, que loucura isso. A inteligência artificial, o projeto desde a década de 50, né? Sim. Mas... Não, mas essa facilidade que o ChatGPT nos apresenta... Foi final de 2022, que surgiu para nós humanos, né? Assim, ele já existia. Cara, 3 anos. Perfeito, perfeito. Gente, a gente vai encerrar essa parte da transmissão aqui, mas vamos fazer agora uma dinâmica com vocês, público, né? O pessoal que está vendo o vídeo, a gente quer agradecer, né? Porque está sendo gravado, mas a gente agora vai ter uma dinâmica aqui presencial. Eu quero agradecer pela... A Roberta tinha um slide de referências, não é isso? Ah, sim, eu trouxe... Seria interessante... A Unesco, pode passar isso. A Unesco é quem tem trazido mais, assim, diretrizes, né, para a educação. Então, acho que se vocês estão curiosos de entender um pouco mais, vale a pena ler. O Guia da IA Generativa na Educação e da Pesquisa, ele traz muito a questão da IA centrada no ser humano, né? Como que você usa a IA, mas como que o humano permanece ali no centro. E os outros 2 são os marcos referenciais de competências, que traz tanto para estudantes e para professores, então te ajuda a entender como você, como professor, pode se desenvolver nesse letramento aí em IA e como você pode propor coisas na sala de aula para os seus estudantes também. Então, assim, vale a leitura para quem está querendo entender mais desse mundo, das possibilidades da IA na educação. E vale muito, porque eu já olhei esse material, gente, e, assim, tem exemplos práticos de como trabalhar. Vale muito a pena. Sigam nossas redes, @Casa Firjan. Obrigado, gente.